Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Olá, pessoal. Estamos ao vivo agora com o Mercado Informal, programa que regularmente vem aqui pela Rádio Unaerp a partir das quartas-feiras às 5h30. Hoje estamos um pouquinho atrasados por problemas técnicos, mas estamos aqui hoje com convidados maravilhosos. Eu tenho aqui o prazer e a honra de receber o embaixador Lauro Moreira, uma figura ímpar que dedicou anos e anos aí à representação brasileira em várias oportunidades pelo Ministério das Relações Exteriores e hoje ainda representa o Brasil numa dessas organizações. E junto conosco está a Tamires Souza, que é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unaerp. E por que essas duas figuras estão aqui hoje com a gente? Porque hoje vamos falar sobre um tema que tem trazido aí as páginas dos noticiários para certa efervescência, que é a situação americana com a nova eleição que houve lá, a eleição do novo presidente, o presidente eleito Biden, e como fica as relações do Brasil com esse país, país de maior economia do mundo, tendo em vista o alinhamento anterior da nossa presidência com o presidente ainda empossado dos Estados Unidos, e uma vez que há uma nítida divergência ideológica, ou pelo menos uma suposta divergência ideológica, entre o atual executivo brasileiro e o futuro executivo americano. Junto conosco, como sempre, a professora Beatriz Celan, com suas considerações acerca da econometria e economia em geral, e o professor Marcelo Bufa, o nosso especialista em política. Hoje ele vai falar um pouquinho também de política internacional, Marcelo Bufa. Eu gostaria de começar com o Lauro. Lauro, é tradicional aqui no nosso espaço na Rádio Unaerp que a gente peça para o convidado falar um pouquinho sobre suas atividades, sobre suas últimas atividades, o que tem feito e da relação que tem com o tema. Eu acho que o seu currículo é tão extenso que se a gente for pedir para você falar tudo que você fez, nós vamos ficar aqui uns 2 meses. Mas se você puder sintetizar para a gente, seria ótimo. Tudo bem. Bom, gente, eu, depois de 47 anos de serviço, de trabalho no Serviço Diplomático Brasileiro, eu me aposentei há 10 anos atrás como embaixador do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Servi em vários países, claro, fui embaixador também no Marrocos, servi na Argentina, servi em Barcelona, servi em Washington, servi, enfim. E depois você deixa a carreira no fim de tanto tempo e você quer, na verdade, se afastar um pouco de tudo isso, né? Sobretudo quando o que você vê não te agrada nada. Então, eu confesso a você que eu estou assim, com certo cansaço dessa coisa toda. Então, como eu sou um sujeito que, embora tenha trabalhado 85%, 85% da minha vida na área econômica, eu, na verdade, sou apaixonado mesmo pela área cultural. Porque eu acho que esta é que abre verdadeiramente os caminhos. Esta de você, então, antes vender um disco seu, deixar que leiam um livro seu fora do Brasil, aí você terá muito mais facilidade para poder colocar qualquer produto que você quiser. Ou seja, é uma abertura realmente extraordinária para o entendimento das pessoas, para a paz no mundo, para o comércio internacional, para tudo isso. Então, eu trabalhava em Washington, depois de muitos anos da carreira, eu era conselheiro da embaixada em Washington, quando, então, de repente, vagou lá. Eu era chefe da área de promoção comercial, política comercial da embaixada em Washington. E eu estava cansado daquilo. Por quê? Porque eu tinha feito a vida inteira um pouco isso. Eu tinha sido emprestado ao Ministério da Indústria e Comércio, depois de ter servido em Buenos Aires, depois em Genebra. E em Genebra eu trabalhava com o GATT. Está aí, ó. O GATT, o antecessor do OMC. Trabalhei com o GATT há muito tempo. Então, eu fui convidado pelo ministro Severo Gomes, que estava assumindo o Ministério da Indústria e Comércio na época, em Brasília, convidado, ele pediu alguém do Itamaraty e o embaixador Silveira
Eurídio Silveira, perguntou se eu toparia ir para o Ministério dos Comércios, emprestado, para trabalhar como chefe da área do internacional do Ministério e como chefe da assessoria internacional do CONSEX, Conselho Nacional do Comércio Exterior. Aí fui para lá e durante 5 anos eu estive fora. Me prejudiquei na carreira, mas para mim foi ótimo de qualquer maneira. Esse período todo que eu fiquei fora foi uma experiência imensa. De lá, depois, eu voltei ao Itamaraty, fui promovido, depois fui ministro da Fazenda, fui chefiar a assessoria internacional do ministro da Fazenda também. Depois estive no setor privado, 2 anos, deu licença para tratar de interesses particulares, queria conhecer um pouco mais do outro lado também, queria me capitalizar um pouco mais também, digamos, porque o que se recebia ali no Itamaraty, sobretudo no Brasil, era ínfimo. Então, de lá é que eu então, fui convidado, por causa desse passado assim, na área econômica, é que eu fui convidado para o novo embaixador que estava então no Washington, o embaixador Sérgio Corrêa da Costa, para justamente ir para lá, voltar ao Itamaraty, ir para lá e chefiar a divisão de política comercial. Ora, aquele problema todo que nós tínhamos com todos os países do mundo, do Ministério dos Comércios e do Ministério da Fazenda, ou seja, a área internacional, comércio internacional, todos os problemas de direito compensatórios, né? Anti-idiotice, e antidumping, e com os nossos produtos, etc. Tudo aquilo, de repente, ficou concentrado num país só, que era os Estados Unidos. E aquilo, para mim, confesso a vocês, ficou uma coisa assim, um pouco pobre demais, um pouco chata demais. E eu pensava muito em, finalmente, deixar essa área e começar a trabalhar mais diretamente na área cultural. Eu sempre, evidentemente, internamente e até externamente, sempre trabalhei muito nela também, mas não profissionalmente. E eu, então, de repente, vagou lá o carro, o conselheiro que se ocupava justamente da área cultural, voltou para o Brasil, foi removido, e eu, então, pedi ao embaixador para mudar de área, e de áreas, portanto, né? E fui ocupar a área cultural. Eu não diria que foi uma revelação para mim, que eu já sabia exatamente o que seria, mas foi assim um refrigério, uma coisa absolutamente extraordinária. Eu realmente tenho o maior orgulho de dizer que fiz um trabalho imenso, 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 né? Em Washington. Até hoje se fala um pouco dessa coisa, porque nós fizemos coisas muito concretas lá. E depois, então, eu voltei para o Brasil. Fui convidado para ir para o gabinete do ministro, justamente para a área comercial, econômica, pelo Rubens Barbosa, exatamente, o embaixador Rubens Barbosa. Naquele tempo era chefe de gabinete lá do Setúbal. E eu estava em Washington havia pouco tempo. E ele então me telefona, perguntando se eu não... Aliás, diga-se de passagem, ele era genro do falecido embaixador Sérgio Corrêa da Costa, que estava em Washington. E ele, então, era chefe de gabinete do Setúbal, me convida para voltar ao Brasil para chefiar a área comercial do gabinete, a área econômica. E eu disse, não, desculpe, mas meus amigos quase me bateram. Você não sabe que não se diz não ao gabinete ministro. O que é isso para você? Ficou com problema, está acompanhando a carreira, não pode ser promovido durante algum tempo que estava fora. Mas eu gostava tanto daquilo que eu estava fazendo que eu fiquei. E a partir daí, claro, quando cheguei embaixador, fui ministro, depois fui embaixador, eu pude fazer tudo, né? Quer dizer, a área cultural propriamente na embaixada, eu quase que assumi integralmente. E as outras áreas todas tinham os funcionários todos, os conselheiros, os diplomatas todos, os auxiliares, que faziam também. Então, assim foi a minha vida sempre na área econômica e depois, então, na área cultural. A área cultural é essa que eu continuo fazendo. O Christian sabe muito bem a quantidade de coisas que eu procuro fazer. Eu, depois que deixei Portugal, eu fui o primeiro embaixador, inclusive, diga-se de passagem, na recém-aberta Embaixada do Brasil, Missão do Brasil, junto à CPLP. A CPLP tinha sido criada em 1996, como sabemos, mas os países, inicialmente, os 7 países que eram representados de língua portuguesa, os 5 africanos, não é? Mais Brasil e Portugal, depois tornou-se independente o Timor-Leste e passou, então, a integrar a CPLP. E hoje, eu diria que, lamentavelmente, temos mais um, que nunca foi da lusofonia, mas que tem petróleo. Né? Então,
Guiné Equatorial. Fui contra, lutei muito contra, acho que sou pessoa não grata na Guiné Equatorial por isso, mas acho que aquilo é uma ditadura muito, muito lamentável. Eu até hoje, estou há 5 anos, com a lista de compromissos para cumprir, não cumpri nenhum deles até hoje, inclusive a língua portuguesa, que eles não falam, praticamente. Bom, mas isso são outros 500. Eu, então, fiquei... até então, eu dizia, esses países da CPLP estavam representados na CPLP pelos embaixadores do bilateral, junto a Portugal. Cumulativamente, eles também representaram seus países na CPLP. O Brasil foi o primeiro país a criar uma missão específica para isso. Eu já representava o Brasil na CPLP, na área de cooperação técnica. Eu fui diretor da Agência Brasileira de Cooperação também. E aí, já mais recentemente, depois de ter vindo do Marrocos. E aí, então, é que eu pude também, enfim, dar alguma opinião a respeito da necessidade, da conveniência absoluta do Brasil dar esse exemplo, não é? De abrir uma missão junto à CPLP para prestigiar verdadeiramente a lusofonia, que é uma das ilhas muito, muito importantes que nós temos na nossa política externa e que, obviamente, não tem sido visto ultimamente como deveria ser visto, com o cuidado e com o entusiasmo que eu sempre imaginei que deveríamos ter. De qualquer modo, eu fiquei por lá 4 anos, e ao voltar, e aí me aposentei no cargo, voltei ao Brasil, e a partir daí continuei indo a Portugal sempre, vou 2 vezes por ano, tenho 1000 coisas para fazer, sou presidente do Observatório da Língua Portuguesa hoje, já tenho 2 anos, que tem sede em Lisboa, e que faz um trabalho muito grande dessa área também de defesa, divulgação, promoção da língua portuguesa. Mas, basicamente, essa a minha história. Olha, pessoal, eu quero apresentar aqui para vocês o livro do Lauro, né? Vou fazer um merchan aqui, Lauro. Lauro, ainda tem livro para vender, Lauro? Tem. Tem, sim, claro. Então, Aliás, só tem para vender, né? Porque com essa pandemia, você já viu, né? Pois é. Então, depois a gente passa aí as instruções para conseguir adquirir o livro do Lauro. Aliás, tem cada história aqui no livro do Lauro que é uma coisa notável, assim. O Lauro tem mais história que o Walt Disney, gente. É impressionante, né? Tem muita coisa legal aqui que ele passou na vida e eu achei bem bacana o livro dele. Aconselho a todos aí interessados na área de RI a estudar. Não tem nada de técnico no livro, mas tem algumas coisas ali da vivência do diplomata Lauro, né? E também do apaixonado por poesia, Lauro. Tem várias passagens com poetas aí do Brasil, que é muito interessante para quem gosta do tema ler. Agora eu vou passar um pouquinho, Laura, a palavra para Tamires. Tamires, eu sei que você é uma estudiosa desses assuntos relacionados às Américas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo sobre o que você vem pesquisando ultimamente. Bem, muito obrigada, Christian, pelo convite. É um prazer estar aqui no Mercado Informal. Olá para todo mundo, né? Para a Bia, para o Marcelo. É um prazer e uma honra estar aqui com o Lauro também. A gente está muito feliz a gente já teve essa presença aqui na UNAERP, né? E tá aqui nessa mesa agora nessa pandemia, né? É muito gratificante. Então, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Bem, a minha carreira é bem focada nas RI mesmo, né? Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Unesp, eu fiz estudos estratégicos internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul e eu sou doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que é um programa entre a Unicamp, a PUC e a Unesp. Né? Atualmente eu sou a coordenadora do curso aqui das Relações Internacionais da UNAERP, sou professora também aqui no curso. E o meu foco, né, na verdade, a minha área, né, aquela área clássica que a gente tem várias sub-áreas nas RI, né, a minha área é paz, defesa e segurança internacional, né, desde quando eu estava lá na graduação, eu entrei nessa área e eu venho desenvolvendo desde então trabalhos relacionados com a América Latina, né, o meu foco
é a América Latina. E na minha tese de doutorado, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com as relações América do Sul e Estados Unidos, né? Uma das minhas variáveis aí, a gente sabe, né, tese de doutorado sempre tem várias variáveis e hipóteses e elementos. Um desses era o estudo com as relações da América do Sul com os Estados Unidos, mas meu foco maior era Brasil, Colômbia e Argentina, né? Então foi o meu maior foco na minha tese de doutorado. Né? Atualmente, eu tenho, enfim, eu dei um tempinho aí no período aí, terminando o doutorado, mas eu tenho desenvolvido pesquisa com os alunos, especialmente nessa parte de segurança e na parte cooperativa também, né? De pensar os arranjos cooperativos, os arranjos multilaterais como elementos essenciais quando a gente pensa em relações internacionais, quando a gente pensa no cenário, né, sul-americano especialmente. Então, é mais ou menos isso que eu tenho pesquisado e, enfim, quando a gente estuda a América Latina, a gente não pode descartar os Estados Unidos, né? Historicamente, os Estados Unidos sempre tiveram uma grande influência sobre a gente, então a gente não tem nem como fugir. Nós, da RI, se a gente estudar a América Latina, a gente inevitavelmente vai conhecer os Estados Unidos e vai se aprofundar nessas relações com os Estados Unidos, então é mais ou menos nesse campo. Eu acho que... Perfeito. Eu gostaria de já começar, então, a nossa conversa. Pois não, Lauro? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estou ouvindo muito mal. Você está ouvindo muito mal? Permanente. Vocês também não? Ou não? A gente ouve um ruído assim, mas eu estou achando que é quando seu microfone está aberto. Você consegue fechar o microfone aí no botãozinho que aparece o microfone na tela do seu celular? Aqui tem a câmera, parece a câmera só. Isso. Só de se aproximar aí do celular, parou um pouquinho o ruído. Aí, agora parou o ruído. Agora, quando você desliga o microfone, você desligou o microfone um pouco, para o ruído. O microfone é do celular, mas não tem problema, a gente consegue tocar com esse ruído. Não tem problema. Então, vamos lá. Deixa eu... Isso, assim parou. Tá perfeito. Mas quando você vai falar, eu preciso que você abra o microfone, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria já lançar uma pergunta. Eu sei que o Lauro... eu vou pedir a anuência do Lauro para começar com as mulheres, para começar com a Tamires, porque eu já queria chegar com o pé no peito aqui de um assunto muito, muito relevante da última semana. Tamires, já que você é especialista em segurança, especialista em defesa, é possível largar a saliva e começar a negociar com a pólvora com os Estados Unidos? Eu não, acho que todo mundo já sacou a referência do que eu estou falando, mas seria algo imaginável em termos de relações internacionais e mesmo de logística armamentista, de potencial bélico, enfrentar uma demanda qualquer em relação à Amazônia através do caminho armado com uma nação como os Estados Unidos? Faz algum sentido esse tipo de colocação que nós ouvimos vindo da presidência da República? Eu sei algumas opiniões do Lauro a respeito disso, e quero dizer que as opiniões que nós estamos conversando aqui não é a opinião da instituição que representamos, nem da reitora, nem de ninguém, mas eu gostaria apenas de ouvir uma especialista me dizendo: faz sentido, em termos de diálogo internacional, esse tipo de ameaça? Porque não chega só com uma ameaça, afinal de contas, enfim, é o pincher que late para o Rottweiler, né? O que você nos diz a respeito disso, Tamires? Olha, Cristian, eu estava realmente esperando essa pergunta. Acho que ela era inevitável, né? Mas é bem interessante ver que esse discurso, eu gosto de falar para meus alunos, né, que o discurso descola muitas vezes da realidade, né? E o discurso do nosso presidente, né, é um discurso até um pouco ofensivo, no sentido de considerar, né, que a gente deve utilizar as nossas capacidades bélicas
se a gente não consegue fazer a negociação, né? Se a gente não consegue se utilizar da diplomacia, né? E quando a gente entende esse discurso, né? Ele é entendível especialmente por ser um governo aí de majoritariamente militares, né? Do Bolsonaro ser um ex-militar, então assim até faz um pouquinho de sentido dele falar isso, porque é algo que ele está acostumado da vivência dele, né? De trabalhar com essas questões militares. Mas na prática é completamente descolado da realidade, né? Essa é a verdade, né? Eu não sei por que ele na verdade, a ideia dele se utilizar desse argumento é interessante porque é uma forma parece que ele está querendo chamar a atenção de alguma forma, né? Chamar a atenção do Brasil, chamar a atenção do nosso posicionamento, mas assim, não é algo possível desde capacidades bélicas, né? Nós aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma força armada, né? Quando a gente pensa em exército, marinha, aeronáutica bem desenvolvida, mas nada comparável aos Estados Unidos, né? E a gente até brinca que se mesmo a gente fosse fazer uma guerra contra a Venezuela ou a Colômbia, a chance da gente perder também é grande, porque a gente não tem o preparo e o treinamento que, por exemplo, esses países que estão acostumados com essa área, né, da Amazônia têm. Né? A gente ainda tem muito a desbravar a região amazônica, a gente tem a presença de militares, mas ainda assim é uma presença um pouco conturbada. Então, assim, utilizar esse argumento da pólvora é um argumento um pouco surreal até, né? Porque não condiz com a realidade, e isso eu acho que foi muito por ninguém ter respondido, né? Basicamente, os Estados Unidos ignoraram, né? Eu acho que eles não se deram nem ao trabalho de refletir sobre isso, né? De trazer algum posicionamento. O máximo que foi um líder aí, um general das forças, publicarem um vídeo sobre as capacidades militares estadunidenses, mas isso coincidiu com o momento de comemoração da Marinha. Cônsul no Rio de Janeiro, em homenagem aos Mariners, lá, o Dia dos Mariners. Isso, exatamente. Então, assim, coincidiu com um momento específico, então, assim, não foi nada relacionado com a fala do Bolsonaro. O Biden não se deu nem o trabalho de responder também, né? Foi uma ameaça direta a ele, por ele ter falado no debate que se o Bolsonaro não cuidasse da Amazônia, né, eles iam tomar ações, mas em nenhum momento também ele falou intervenção, né? O máximo que ele chegou é fazer um movimento internacional para rever a situação da Amazônia, mas aí o Bolsonaro tentou responder, mas foi uma resposta um pouco de... Fora do normal. Exatamente, né? Então, assim, se a gente coloca na prática, né, não é algo nem pensável. E, né, quando a gente olha a política externa brasileira, em nenhum momento a gente teve relações conflitivas com os Estados Unidos, né? Nós tivemos aí afastamentos e aproximações, mas em nenhum momento a gente teve uma ameaça desse tipo. Então, assim, eu acho que foi só no calor do momento mesmo. Eu tento abrandar essa situação ponderada, tipo, só foi uma fala um pouco despreparada e pronto, né? Ninguém levou isso muito a sério e a gente passa para frente. Vida que segue. Exatamente. Agora, Lauro, eu queria saber de você o seguinte: eu não vou te colocar em nenhuma posição desconfortável, tá? Eu sei que existem algumas posições hoje para a gente se manifestar que são desconfortáveis. Você está conseguindo me ouvir bem aí? Beleza? Tá péssimo. Tá péssimo? Laura, é o seguinte, quando você liga o microfone, a gente ouve bem. Liga o microfone. Isso, deixa o microfone. Isso, aí. Eu desligo. Tá, Laura, é o seguinte. Tô te ouvindo bem. Bom, então deixa eu te falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Essa questão que foi levantada agora realmente não merece um minuto do nosso tempo. Não tem o menor sentido uma coisa dessa. Isso é de um ridículo que não tem tamanho. Isso é grotesco. Isso vira uma piada internacional. Todos os países estão vindo daqui do Brasil. Pô. Poderia levantar aquela questão, até aquela piada que Piauí declarou guerra aos Estados Unidos. E de repente, assim, e se nós ganharmos? O que a gente vai fazer com os Estados Unidos? Quer dizer, é um negócio completamente sem pé nem cabeça. Como é que se pode dizer uma coisa dessa no presidente da República? Onde é que nós estamos, meu Deus do céu?
Pois é. Isso aí é uma piada, é uma piada. Ainda que queira depois, está acompanhando o nosso vice-presidente sempre procurando, né, reconstruir, é impossível, né, os estragos todos que vai fazer no presidente, mas, de qualquer maneira, ele sempre veio dizer que, bom, não, mas isso era uma metáfora, isso era uma linguagem de estilo, uma metáfora, quer dizer, pólvora virou uma metáfora, claro, né? Mas vem cá, você acha que tem cabimento o presidente da República dizer uma coisa dessa? Eu não consigo entender que a gente esteja até considerando esse tipo de coisa. Vamos passar para adiante. Vamos. Laura, é o seguinte, o alinhamento que o destacamento diplomático brasileiro teve com o último governo dos Estados Unidos foi marcado por uma ideologia que hoje se representa bastante na imagem do nosso chanceler, né? O nosso chanceler tem um alinhamento muito próximo daquilo que é a ideologia e se é que podemos dizer que há uma ideologia por trás disso, mas a ideologia do atual presidente americano, que será substituído pelo Biden, e pelo nosso presidente. Você acha que, frente a esse movimento que teve de aproximação do Brasil, que longe de ser bilateral, como nós podemos observar, foi unilateral, né? O Brasil abriu todas as possibilidades e não conseguimos uma contrapartida americana, pelo menos pelo que a gente consegue enxergar fora dos bastidores das relações diplomáticas. Você acha que, com esse novo governo, sofremos o risco, pela aproximação anterior que tivemos, de um governo tão antagônico, isso ficou refletido nas eleições americanas, sofremos o risco do nosso executivo criar rusgas com esse novo governo que prejudiquem o próprio comércio ou as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos? Christian, a primeira coisa é o seguinte, para se analisar agora, a meu ver, um pouco das perspectivas que se apresentam para as relações Brasil-Estados Unidos, ainda não inaugurada, e para o Trump não assegurada sequer, né? Nova administração americana, você precisa ter uma bola de cristal. Porque, realmente, nós não sabemos o que vai acontecer. Sabemos que o Biden está eleito e vai tomar posse, porque aqui lá é uma democracia para valer. Nós não sabemos o que vai acontecer aqui no Brasil. Teremos eleição agora em 2022. Quer dizer, muito pouco tempo, de qualquer maneira, não é? Para recolocar as coisas, se é que se vai se tentar recolocar alguma coisa, nos lugares mais adequados. Então, eu acho que está muito difícil, nesse momento, fazer uma análise. Agora, o que a gente pode ver, isso sim, examinando o problema aqui e agora, não é? O Trump ainda é presidente da República, Bolsonaro é presidente da República no Brasil. O Brasil nunca esteve tão subserviente a um país como está com relação aos Estados Unidos agora. Isso aqui é a verdade. Entendeu? Quer dizer, eu nunca pude imaginar que um político brasileiro, um deputado federal, filho de um presidente da República, pudesse estar acompanhando, de repente, os Estados Unidos e sair encantado de uma visita que fez lá, de certa um desses assessores do Trump, e sair com um boné de Trump 22, assim. Quer dizer, esses ridículos que nós estamos passando pelo mundo, quer dizer, é que faz com que a gente fique muito penalizado e preocupado com o que possa acontecer para adiante. O que interessa é o seguinte: fez-se tudo o que se poderia fazer para agradar os Estados Unidos nessa história, para agradar o Trump nessa história. Nós tivemos, em troca disto, em troca dessa subserviência, e não há outra palavra, é fazer aquilo que o Trump quer, nem é os Estados Unidos, mas, enfim, aquilo que os Estados Unidos estão determinando é fazer o que o show mandar. Nós temos aqui, em troca disto, nós tivemos o problema da importação forçada do etanol norte-americano. Nós tivemos a cessão absolutamente inexplicável da cadeira de direção do BID para um norte-americano. Nós tivemos a questão, estamos tendo a questão com a China agora, também, com esses problemas todos, quando a China é absolutamente fundamental para nós. É o primeiro parceiro comercial
Os Estados Unidos são o segundo. É absolutamente fundamental manter essa posição de equidistância, de equilíbrio, né? Bom, não é o que está acontecendo. A questão da empresa chinesa ali, do 5G, só se fala em termos ideológicos, não se fala em outros termos. A questão da abdicação do Sistema Geral de Preferência da OMC, em troca de quê? Quer dizer, nós, de repente, passamos da companhia a ser país desenvolvido para poder entrar no OECD. E entramos? Não. Chegou no momento mais adequado, houve um conselho, uma sugestão do governo americano para a Argentina, mas não para o Brasil. Depois, abandono da regra, desde que eu entrei para o Itamaraty, que eu aprendi, quando eu fiz faculdade de Direito, eu aprendi, né? Nós adotamos o princípio absoluto da reciprocidade para a questão do visto, né? Dos vistos. O Brasil, de repente, pela primeira vez, abre mão disso gratuitamente. Os Estados Unidos não fizeram nenhuma reciprocidade. O Brasil, antigamente, não exigia, me lembro disso, não exigia visto para a França. Por quê? Porque os franceses, antes da União Europeia, os franceses não exigiam visto para o brasileiro visitar a França. De repente, por causa de uma série de problemas com os travestis brasileiros, com toda aquela confusão toda, a França resolveu limitar a entrada de brasileiros lá, justamente criando uma obrigatoriedade de visto para turista. O Brasil, imediatamente, é automático, adotou também o mesmo princípio. Então, tudo bem, a França entendeu perfeitamente. Não há nada mais justo do que essa questão da reciprocidade nesse caso, ou em qualquer caso. No nosso caso, nós entregamos isso de mão beijada em troca de alguma coisa que não conseguimos ter hoje. O antimultilateralismo radical do presidente dos Estados Unidos e seus litígios permanentes com os organismos internacionais. Você tem um negócio, o problema todo do Trump está combatendo com a OMS, com a OMC, com a Unesco, com o organismo, a agência da ONU. O tempo todo esse cara está brigando com esse pessoal. E o Brasil seguindo, achando ótimo, né? A questão da absurda e mais do que criticada gestão da questão da pandemia do coronavírus. É uma coisa inacreditável, é um espelho. O que o Trump fazia nos Estados Unidos, as palavras que ele falava, que ele dizia, as medicinas que ele inventava, né? Aqui no Brasil, o nosso presidente repetia. É uma vergonha. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. É um país que tem tinha uma respeitabilidade muito grande no mundo. Pô. Hoje a gente tem vergonha do Brasil aí fora. Eu sou um velho diplomata que estou dizendo isso. Pô. Eu tinha o maior orgulho da companhia do meu país. As palestras que eu fazia nos Estados Unidos ou na França, seja onde fosse, sobre o Brasil, eu falava com o peito cheio. Pô. Entendeu? Aqui não. Aqui você agora já não tem mais condição de ter essa, né? Ou seja, espera-se que um dia essa coisa volte, né? A absurda, portanto, gestão da pandemia que estava falando. Depois, 8. Eu listei essas coisinhas aqui antes de conversar com você. 8. A decisão de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. A troco de quê? A troco de quê? O Geisel, o general Geisel, em pleno governo militar, ditadura, com aquela política do Itamaraty, aquela política externa do Silveirinha, do ministro Silveira, que era a política como eles chamavam, do pragmatismo responsável, fizeram muita coisa importante nesse sentido. Quer dizer, nós deixamos de estar podendo nos escravizando, de certo modo, a uma política, uma linha de acompanhamento quase que automático. As teses de Israel, por exemplo, deu-se uma atenção muito grande aos países árabes. Eu estive no Iraque 4 vezes negociando. Eu estive negociando no Iraque com o ministro brasileiro,
ministro da Indústria e Comércio brasileiro, com os ministros italianos, iraquianos, a estrada de ferro, Bagdá, Caxá, 700 quilômetros, 1,375 bilhões de dólares custou aquilo. Infelizmente, também de julho, uma empresa brasileira tinha 64 empresas internacionais participando daquilo, daquela concorrência. Ganha uma empresa brasileira. Por quê? Porque o ministro de Estado brasileiro esteve 31 dias, eu estive com ele, em 4 oportunidades diferentes, em 1 ano e meio, no Iraque, para lutar por esse contrato e para alguns outros. Ganhamos tudo. Aqueles Volkswagen, companhia Passat, que foram para o Iraque, minério de ferro, enfim, uma quantidade de coisas que nós ganhamos. Uma estrada de rodagem de 250 milhões de dólares, que estava junto dessa estrada de ferro, praticamente. Ou seja, a Arábia Saudita, por outro lado, vendia para o Brasil quase que 95% do petróleo que a gente consumia, o que era muita coisa. Nós simplesmente mudamos essa questão. Eu fui 3 vezes. Eu fui 3 vezes ao Irã para poder justamente tratar desse negócio. Ou seja, chegamos a um ponto em que você tinha orgulho de estar lutando pelos interesses reais do seu país. Não é porque fulaninho é amigo de Beltraninho. Não é porque um presidente está comparando se dá muito bem com o outro. Não, o Lula se deu muitíssimo bem, está comparando com o Nixon, pô. Se o Fernando Henrique se desse muito bem com o Clinton, está na cara, não tem problema nenhum. Agora, surpreendente que o Lula se deu muito bem com o Fernando Henrique. Houve um problema, inclusive, com a Dilma. Vocês se lembram? Com razão para ela. Que houve aquela questão da segurança nacional, quer dizer, da espionagem, não é? Inclusive dentro do gabinete dela. E houve protesto. O Brasil queria levar aquele negócio até a ONU. Tudo. Foi um momento difícil até nas relações. Essas relações Brasil-Estados Unidos, elas são relações que começam no dia que o Brasil se torna independente, praticamente. Foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. Tinha interesse nisso? Claro que tinha, porque os países são movidos por interesse. Pô. Tinha um grande interesse, que era justamente manter a Europa, e sobretudo a Inglaterra, no caso, à distância. Então, um país como o Brasil, com essa dimensão dele, essa coisa toda, torna-se independente de Portugal, e Portugal só veio a reconhecer em 1825. Os Estados Unidos foram o primeiro a reconhecer a independência brasileira. Não é? Quer dizer, Dom Pedro II, já no tempo do Império, por exemplo, nós tínhamos relações muito boas e tal, mas havia uma certa suspicácia, digamos assim, não é? Dos Estados Unidos, sobretudo com a doutrina Monroe, né? América para os americanos, porque o Brasil, afinal das contas, era um império, era uma monarquia que tinha excelentes relações com as monarquias europeias, claro, por que não? Então, os Estados Unidos ficaram um pouco assim, sobretudo porque os Estados Unidos, a partir de um certo momento, no princípio do século XX, começou a fazer do Caribe o seu Mare Nostrum, como dizia o outro, né? Quer dizer, tomou conta daquilo. Então, cada dia era uma intervenção em algum lugar, e foram várias vezes em um país só. Então, de Cuba até a República Dominicana, Nicarágua, Haiti, quer dizer, esses países foram várias vezes vítimas de intervenções americanas. O Brasil sempre teve relações muito boas com os Estados Unidos, com alguns momentos de dificuldade maior ou menor, mas isso é natural, mas sempre dentro de uma respeitabilidade recíproca. Não é? Quer dizer, cada um fala. Essa questão, por exemplo, da espionagem. Todo mundo sabe que os países fazem espionagem, lógico. O pior problema é quando descobrem, né? Mas todo mundo faz. Agora, isso não é motivo para, de repente, você então, se tornar inimigo daquele país e tal. Então, quer dizer, esse caso do governo Dilma resolveu-se. O caso que é, olha que história que eu acho até bonita, do Pedro II. Você sabe que você se lembra que Pedro II visitou os Estados Unidos em 1876 para, como ele gostava muito de ciência e tudo isso, para a Exposição Universal da Filadélfia. E chegando lá, ele foi antes da inauguração, inclusive, chegou para poder ver com calma e tal,
E ele viu que logo na entrada assim, depois não tinha um corredorzinho assim, lá no fundo tinha um sujeito lá com um aparelhinho lá. E ele foi lá, muito curioso, foi chegar até lá, né? E era o Graham com o telefone. Quando chegou e ele começou a especular, a perguntar e tal, tanto é que ele trouxe o telefone para o Brasil logo depois, né? O Rio de Janeiro. E aí, e no dia seguinte, quando ele entra, o imperador entra e tal, a imperatriz e tal, entra, né, lá na feira, ele leva o pessoal que está todo acompanhando ele, está acompanhando ali o Graham. Quer dizer, eu tenho, curiosamente, e está aqui no meu escritório, eu não trouxe nem de casa. Eu queria mostrar para vocês uma coisa curiosa, que eu comprei num leilão em Buenos Aires há muitíssimo tempo. É justamente uma página do Harper's Weekly dos Estados Unidos, de abril de 1876, em que tem o Dom Pedro. Você está vendo aí, está vendo? Dom Pedro II. O Dom Pedro II. E aqui, com essa efígie dele aí, e aqui dizendo justamente o imperador do Brasil, e dando notícia aqui sobre a visita dele a essa exposição universal. As relações, portanto, do Brasil sempre foram muito, muito boas, sem problema nenhum. Claro que essas rusgas, às vezes, são naturais. Mas o que nós estamos vivendo hoje nunca foi visto antes. Isso nunca foi visto antes. Você pensa que isso que está acontecendo agora podia ter acontecido, será, no governo de Sarney? Não podia. Não aconteceria nunca. No governo do Fernando Henrique, muito menos. No governo que quer que você quiser. Que você quiser. Porque é triste o que se vê hoje. A subserviência que você vê hoje com relação aos Estados Unidos, com relação à política americana de hoje. As coisas vão mudar daqui a pouco. Obviamente. Que, aliás, no governo Fernando Henrique, Laura, era muito mais provável de acontecer, né? Hein? No governo Fernando Henrique era muito mais provável de ter acontecido algo do gênero, haja visto que o Fernando Henrique e a Ruth eram muito amigos, a dona Ruth eram muito amigos do Clinton e da Hillary. Inclusive, quando iam aos Estados Unidos, ficavam na casa deles, foram várias oportunidades, um na casa do outro. E eu nunca vi esse tipo de cessão de ordem institucional ou a transmissão dessa amizade para a instituição, né? Eu acho que realmente você está certo, é ímpar isso. Né? Alô? Agora, concluindo só, desse decálogo que eu tinha mencionado aqui, a dramática questão do meio ambiente e a lamentável retirada dos Estados Unidos, por exemplo, do Acordo de Paris. Eu não sei como é que o nosso presidente não retirou o Brasil do Acordo de Paris também, é uma coisa surpreendente até. É porque não teve clima para isso. Se o clima, a palavra é boa, para isso. Mas é uma vergonha o que está acontecendo, é uma vergonha. Portanto, meu caro, olha, para dizer a verdade, eu tinha imaginado, eu tinha preparado assim, um pouco uma conversa com vocês, mas a partir do ponto zero, lá de trás. Porque para discutir essas coisinhas de hoje, do que está acontecendo hoje, não vale muito a pena, não. Está tudo nos jornais, está tudo na televisão, está tudo... Agora, você falar, por exemplo, sobre uma obra como Bandeirantes e Pioneiros, do Viana Mug, isso sim é interessante. É um livro de 55, e ali está justamente uma análise comparativa entre Estados Unidos e Brasil. Mas desde a sua origem, desde o nascedouro, desde a formação do povo americano, do povo brasileiro, tudo. Aspectos geográficos, aspectos físicos, tudo. Que é uma obra primorosa, que está um pouco esquecida, por isso que eu trouxe aqui ela hoje também. Está um pouco esquecida. É uma obra publicada em 55. Ele teve uma experiência muito grande nos Estados Unidos. Ele esteve visitando em 43, se não me engano, para uma universidade, um estudo de uma universidade, uma determinada tese, sei lá. E ele foi depois funcionário do governo brasileiro e nos Estados Unidos também durante algum tempo. Então, ele depois, quando voltou, ele escreveu esse livro. E eu li naquele tempo de universidade e nunca mais esqueci. E esse livro me serviu demais quando eu era conselheiro nos Estados Unidos, sobretudo quando eu estava na embaixada na área cultural, que sempre vivia fazendo palestras e tal, na universidade, outras coisas. E eu me valia muito dessa comparação que ele faz, que é muito interessante. Essa análise comparativa.
não sei se é o caso de dizer a vocês um pouquinho dessas comparações, se interessa isso? Uhum. Ou talvez eu esteja saindo demais do tema. Eu acho que não. Estão me ouvindo, não? Estamos te ouvindo, estamos aguardando a comparação. Tá bom, então vamos lá. Vamos falar um negócio assim agora mais interessante. Você sabe que justamente entre os chamados intérpretes do Brasil, a gente deve acrescentar o Viana Mug, que é um cara que morreu em 88, nasceu em 1906, no Rio Grande do Sul. E ele esteve justamente em 43, a convite da Fundação Guggenheim, ele esteve nos Estados Unidos, e daí nasceu essa experiência dele inicial, depois se aprimorou com o tempo que ele passou lá, e que é justamente esse estudo comparativo entre o Brasil, né, e os Estados Unidos. E é um clássico da literatura política e da sociologia comparativa. O Mug está entre os brasileiros que refletiram sobre esse mesmo tema, não é? Que é o caso, por exemplo, do Joaquim Nabuco, é o caso do Oliveira Lima, é o caso do Gilberto Freire e é o caso do Érico Veríssimo, por exemplo, que também registraram suas impressões. O livro, como eu disse, era de 57, 55. E essa obra tem como retomada ou de partida, digamos assim, uma questão recorrente. Por que os Estados Unidos seriam mais avançados do que o Brasil? A colonização na América do Norte iniciou-se em 1620. Foi exatamente com a chegada do Mayflower, com 102 puritanos, fugidos praticamente da Inglaterra, da perseguição religiosa por parte da Igreja Anglicana, e que então foram para o novo continente, do outro lado, e vieram, portanto, para a América. Essas 102 pessoas compunham, aí já começa a diferença, famílias, e eram religiosos. Os portugueses, agora, vieram para o Brasil sempre solteiros. A colonização portuguesa no Brasil ela é eminentemente masculina. Portugal não tinha população para, digamos, não tinha mãos a medir para tanta terra que tinha descoberto. Então, o que houve foi que Portugal só podia mandar para cá sujeitos que vinham por um tempo e depois rapidamente voltavam para Portugal. Isso no início, claro. Alguns ficaram, e foram estes que iniciaram verdadeiramente a colonização e a povoação, não é? Europeia do Brasil. O caso do Brasil é que os portugueses estavam estabelecidos aqui desde 1532, com São Vicente. Não é isso? Quer dizer, Martim Afonso Souza, a capitania de São Vicente, plantando ali, inicialmente, cana, etc, etc. Quer dizer, aí começa a fixação do português, do colono, aqui no litoral brasileiro. Nos Estados Unidos, eles chegaram 100 anos depois. 1620 para 1532 para 1620. O Mug enfatizava, então, que nós vivíamos inicialmente de uma democracia racial. Aí ele se equivoca completamente. Talvez tenha acontecido da mesma euforia do Gilberto Freire, de certo modo, que também esteve no sul dos Estados Unidos e que trouxe, portanto, a sua experiência do sul dos Estados Unidos para comparar com o Recife. Claro, realmente, né, era natural. Mug era nascido e ambientado no Rio Grande do Sul. A escravidão dos estados do Rio Grande do Sul foi completamente diferente da escravidão, por exemplo, no Nordeste. No Sul, era a criação de gado. No Nordeste, era o engenho. Então, já a vida dos escravos era completamente diferente. Como foi possível, então, os Estados Unidos, um país mais novo,
do que o Brasil e menor em superfície territorial contínua. Sabemos que os Estados Unidos é o terceiro país maior do mundo. O Brasil é o quinto, é o terceiro país, mas o Brasil seria maior que os Estados Unidos sem o Alasca. Ou seja, em terra contínua, o Brasil é maior que os Estados Unidos, como sabemos. Então, como é que esse país, menor superfície territorial, naquele tempo é tão importante, realiza o progresso quase miraculoso que realizaram e chegam à vanguarda das nações no século XX? Não se podia admitir o argumento de que o sucesso, e ele não admitia, o sucesso norte-americano viria do fato de que o anglo-saxão teria preservado uma pureza racial, enquanto que os portugueses se mestiçaram. Ele refutou as teorias racistas, Viana Moore. E ele, então, começa a partir para outras explicações, e que eu achei interessante. Tome, por exemplo, a questão geográfica, que, de algum modo, o seduziu. Topografia, e, sobretudo, a orografia, a descrição das montanhas, etc., norte-americanas, eram muito melhores que as nossas, no Brasil. Uma extensa planície ligava a Flórida ao Maine. Entre nós, a Mata Atlântica e a Serra do Mar prendiam o português no litoral. Estamos falando sobre o começo exatamente da fixação em São Vicente. Ora, está a 60 quilômetros de São Paulo, hoje. Mas o paredão que há entre São Vicente e São Paulo era uma coisa praticamente intransponível naquele tempo. Então já começa por aí. Os americanos tinham 500 milhas praticamente para entrar no território adentro, numa planície muito grande, sem essas matas, sem essas florestas terríveis, para dificultar a penetração. Quando, dizia foi vice-presidente Salvador, né, que os portugueses ficavam arranhando as areias do litoral como caranguejos. Justamente por isso, né? Quando os norte-americanos, então, enfrentam as montanhas a oeste, já é no século XIX, praticamente, já é com tecnologia, já é com a estrada de ferro. Por outro lado, os puritanos passaram a viver, isso é interessante também, num clima que era igual ao clima inglês, igual ao clima da Europa, era no mesmo nível de temperatura, etc, etc. Com isso, então, eles não tiveram nenhum estranhamento com relação à nova terra que eles estavam escolhendo. Na verdade, o oposto ocorreu no Brasil. Era um clima tropical, que, além de tudo, tinham que enfrentar os mosquitos, as doenças endêmicas, as matas intrincadas, os animais selvagens. Não tinha nada a ver com a terra original deles. Em seguida, o Viana Moore compara as bacias hidrográficas, o sistema hidrográfico. E, mais uma vez, mostra como os Estados Unidos levaram vantagem. Por quê? Porque os dois grandes rios, o Mississippi e o Missouri, são rios da unidade nacional dos Estados Unidos, da integração nacional, melhor dizendo até. Né? E já para nós aqui, a coisa é muito mais complicada. Por quê? Porque nós temos, a maior parte dos nossos rios são dificilmente navegáveis, há problemas de corredeiras, de isso, daquilo e tal, cachoeiras, etc, etc, etc. E a bacia amazônica, como dizia o Pires da Cunha, quer dizer, o Amazonas é monstruoso e indômito, né? E é um rio muito curioso, porque ele, ademais, ele engole, né? As terras da margem, despeja no mar, e essas terras são levadas por correntes do Golfo, pelo Gulf Stream, para sedimentar o México e a Flórida. Isso é uma coisa curiosa. O Brasil contribui para o aumento da dimensão do território americano com o Amazonas. É um rio pouco patriótico, como dizia o outro. Moore falou, por outro lado, o calvinismo, isso é fundamental, que vicejou nos Estados Unidos, no início da colonização, com o catolicismo que se discriminou no Brasil, vinculando valores melhor, éticos com valores econômicos. Os ricos, vencedores na terra, ganhariam o paraíso, opondo Calvino a São Francisco de Assis. Ou seja, estamos aí
naquela ideia de concepção, na concepção calvinista, a contemplação é perda de tempo. O homem deve glorificar a Deus por intermédio do seu trabalho e dedicação. Viana Mug leu e compreendeu muito bem Max Weber, claro, né? Isso a ética protestante e o capitalismo. Portanto, nós temos no Brasil o homem solitário. Lá nos Estados Unidos temos a família. A família religiosa, calvinista. Os filhos, então, têm que ser alfabetizados porque têm que ler a Bíblia. Então, a alfabetização começa desde tenra idade, desde onde quer que estivesse. No Brasil, nós tivemos o problema do homem solitário se integrando com as índias e com as negras africanas. Daí, então, a grande, extraordinária e, felizmente, bendita miscigenação que nós tivemos. O Brasil é, disparadamente, sabemos disso, o país mais miscigenado do mundo. O projeto Genoma, por exemplo, deu razão inteiramente às estatísticas todas nossas e às teses de Gilberto Freire nesse sentido. Quer dizer, um percentual imenso da população, imenso da população brasileira tem sangue africano. Gilberto Freire mesmo chega a dizer que o Brasil, de certo modo, é uma continuação da África. Portugal é uma continuação, de certo modo, da África também ali no norte da África. Portugal já tinha uma quantidade grande de negros, inclusive escravos. Sem falar nos árabes, evidentemente, os mouros, que ocuparam durante 800 anos praticamente, Portugal um pouco menos, quase 700 anos, aquela região de Portugal. Portanto, no Brasil nós tivemos um melting pot, graças justamente a esse fenômeno. Lauro, posso te fazer uma pergunta? Sim, por favor. Mas, ao mesmo passo que nós tivemos características como as que você relatou aqui no Brasil, que destoam das características de ocupação dos Estados Unidos, nós tivemos um cenário muito parecido com o do Brasil na Austrália, pelo menos um cenário de clima, né, na Austrália, que foi colonizada bem a posteriori, diga-se de passagem. Mas como é que você consegue justificar? Por acaso, lá na colonização da Austrália, a gente tem alguma coisa parecida com a dos Estados Unidos? Seria pelo tipo de costume que foi trazido para lá? Porque, se eu não me engano, lá também teve essa colonização muito de aventura, né? Foram aventureiros também que foram para lá. Não sei se você domina essa parte da história de lá, para nos explicar, porque só a questão do clima e essa questão, logicamente, da família, né? Talvez o tema seja muito complexo para a gente discutir aqui, inclusive, né? É muita coisa para se falar. Mas como é que você consegue justificar isso, essa outra, de um país que é mais próximo de nós, assim, em termos da formação geológica, da formação natural? Bom, veja bem, em primeiro lugar, esses aspectos todos mencionados aqui, né, fazem parte de uma coisa muito mais ampla, muito maior, lógico, né? São influências fortes, mas não são absolutamente determinantes, ou nenhuma delas sozinha é determinante. No caso da Austrália, eu não sou absolutamente conhecedor do assunto, mas no caso da Austrália, por exemplo, é uma colonização muito posterior. Quer dizer, nós estamos falando do século XVII, XVIII no Brasil. A Austrália você começa a falar do século XIX, praticamente, quase, né? Século XVIII, XIX. No caso da Austrália, o Brasil, por exemplo, nós temos um pouco a tendência, as pessoas assim, que querem subestimar, que querem menosprezar a colonização portuguesa, atribuindo aos portugueses a culpa pelo fato do Brasil ser do jeito que é. Se esquecem que o Brasil é um país independente desde 1822. Quer dizer, dentro de pouco tempo, nós vamos ter quantos? 150 anos, né?
de independência? Quer dizer, o Brasil é dono do seu próprio nariz o século XIX praticamente inteiro, o século XX, o século XXI aqui agora, quer dizer, e ainda atribuir aos portugueses a culpa de tudo isso? É complicado. É muito difícil, né? Quer dizer, a gente tem que assumir certas coisas. É lógico que o Brasil é um país diferente, e aí sim, eu acho que há, dentro de aspectos negativos, há um aspecto extremamente positivo, e nisso eu vejo o Brasil quase que como único. O Brasil, quer ou não, é um país da aceitação do diferente. É o país da aceitação. O Brasil não rechaça o diferente. Esqueçamos a questão racial. Isso é um outro problema muito mais complicado. Mas não. Você quer ver uma coisa? No tempo que eu estava em Washington, eu me lembro que um dia o embaixador recebeu uma carta lá de um rabino de uma igreja, de uma sinagoga, lá perto da embaixada, em Washington, pedindo para fazer uma palestra lá para eles sobre o Brasil. Eu, na verdade, já fazia uma palestra. Eu fazia uma palestra por mês numa igreja anglicana que tinha lá, protestante, porque o pastor tinha servido do Recife, e um dia ele foi me visitar, falou comigo e tal, e aí eu fiz uma programação para ele assim, de um ano. Todo mês a gente fazia alguma coisa lá. Mas aí veio esse negócio do rabino. E eu, então, fui lá. E antes o embaixador me deu uma entrevista, me deu um jornal, o New York Times, com uma entrevista do Henry Sobel, aquele rabino que tinha aqui em São Paulo. Faleceu. E aí, eu achei aquilo interessantíssimo, porque, de repente, perguntam a ele assim, mas vem cá, o senhor, a comunidade judaica no Brasil tem muito problema? Ela é muito discriminada? Como é que é a vida de vocês lá? Ele disse, olha, no Brasil nós temos um problema mais ou menos sério. É que se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco não tem nenhum judeu mais, porque todo mundo já se integrou completamente. Ou seja, essa questão, nós temos que olhar para o resto do mundo. Isso você não vê no resto do mundo. Não vê. Você vai à Argentina aqui, você não vê isso. Entende? Quer dizer, nós temos um lado assim, de uma certa nonchalance também, da coisa que parece assim, uma coisa meio que não dá bola para nada e tal. Mas dentro disso existe esse aspecto que é de uma incapacidade de discriminar, de ir contra o diferente. Então, isso, para mim, é uma qualidade. É uma qualidade. Você imagina o calvinista, portanto, que não admitia, o calvinismo não admitia absolutamente a miscigenação. E até tem um negócio do Viana Mug, lembra, por exemplo, a história, por exemplo, do Caramuru, o Diogo Álvares Correia, o Caramuru, né, que se casou com a Paraguaçu, a filha do cacique, não é isso? Inclusive leva depois, então, até para a corte, leva à Europa, ela é batizada na França, pelos reis de França, recebe o nome de Caterina, né? Depois volta para o Brasil com o marido, com o Caramuru, etc. E tal. Tiveram uma procriação enorme, tiveram muitos filhos, etc, etc. Compara com John Smith, que voltou para a Inglaterra depois de se apaixonar pela Pocahontas, sem se casar com ela, sem ficar com ela. Isso é um negócio muito curioso. Você observar como, não é? Você, com a colonização portuguesa, com o fato de Portugal ter contado com a presença. Primeiro, evidentemente, a história da religião ibérica, não é? Os iberos, os celtas, os cartagineses, os romanos, os árabes, finalmente, em 711, que entram, tomam conta daquilo, fica 800 anos. Ora, 800 anos dá para deixar alguns rastros, né? Fortes, né? Então, ali nasce a língua portuguesa, quer dizer, todo um melting pot de tudo, de religiões, de tudo. Porque você tinha os judeus, chegou um momento, infelizmente, com a Inquisição, foram até expulsos de Portugal, da Espanha, etc, etc. Foram para a Holanda. Bem,
Na Holanda não havia esse problema, porque os protestantes não perseguiam os judeus. Não quer dizer que apreciassem, mas não perseguiam. Né? Então, caso do Padre Antônio Vieira, que vai, inclusive, mais tarde até a Holanda, para poder trazer de volta judeus portugueses que tinham sido exilados lá, para ajudar em algumas empresas em Portugal. Essa permissividade do povo brasileiro, ela permite um ambiente de menos discriminação, né? Essa permissividade oriunda, inclusive, da colonização portuguesa. Lauro, eu achei brilhante a sua colocação, mas eu preciso ressaltar aqui que nós estamos ultrapassados do horário do programa. Você me desculpa cortar agora a nossa conversa, mas infelizmente, não sei se você reparou, dois professores colegas nossos caíram. O Marcelo falar. Então, eles caíram porque eles estão na... Que é isso? Vocês me desculpem, pô. Não, que isso. Normal. A primeira coisa que eu queria te perguntar era quanto tempo a gente tinha. Eu esqueci de perguntar. Tá bom. E eu falo demais. Fique tranquilo. Foi tão boa a conversa que a gente vai estender no próximo programa. Eu peço para você, se você tiver um horário na sua agenda, nos fornecer o seu tempo, porque nós gostamos muito de ouvir tudo isso. Tamires, queria agradecer a sua presença também. Muito obrigada, Christian. Com certeza também vou te chamar outras vezes, porque nós vamos precisar de você aqui para resolver alguns problemas relativos às nossas relações internacionais. Lauro, mais uma vez, quero te agradecer muito por ter topado essa de vir e vou te convidar novamente para a gente poder discutir sobre principalmente as raízes aqui do povo brasileiro, que eu acho que isso é um tema encantador e a gente precisa discutir também. Tá bom? Lauro. Muito também e peço desculpa por ter falado tanto aí. Absolutamente normal. É que você tem muito a falar. Para quem voltou aí, tem o livro do Lauro. Lauro, onde é que encontra o livro para adquirir, Lauro? Olha, você sabe que esse livro por incrível que pareça, essa livraria Paraná que está fechando hoje, está fechando, você sabe, né? Vai fechar. Não sabia, não. Amanhã é o último dia. Essa Paraná aqui da Capitão, não sei o que, Salomão, não sei o que. Capitão Salomão. Aqui perto do shopping, ela está fechando. Isso é uma pena, uma livraria grande. Eu tinha lá os exemplares do meu livro, só tinha deixado lá. Porque tudo foi apanhado pela pandemia. Eu fiz uma coisa em Portugal, um lançamento em Portugal, depois fiz esse aqui no Pedro II, depois fiz um muito grande em Goiânia e Goiânia e pronto, acabou. E ele tá à venda na internet, Lauro? Hein? Ele está à venda na internet? Você sabe que eu sou tão... Minha filha vive insistindo comigo isso, eu vou ter que tratar desse assunto da Amazon. Vou ver se eu coloco a venda na Amazon também. Legal. Quem quiser adquirir, fala aqui com a gente que a gente passa o contato do Lauro. O Lauro consegue entrar em contato. Quem quiser, evidentemente, eu estou à disposição. Beleza. Lauro, muito obrigado pela sua apresentação hoje aqui. Tamires, obrigado por topar ficar aqui com a gente. Mais uma vez, vou convidar os dois de novo, tá? E obrigado por quem ficou com a gente até agora. Agora a gente precisa retornar às atividades acadêmicas lá. Na semana que vem estaremos de novo falando sobre educação. Teremos aqui dois convidados sobre esse tema. Laura, obrigado mais uma vez. Isabela, se você estiver aí com a gente, por favor, tire-nos do ar. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado.